Bom, boa noite. Estou gravando essa aula porque infelizmente nós não podemos fazê-la online. A gente teve um problema de conexão e esta aula deveria ser uma revisão, na verdade uma finalização da revisão que a gente já começou a fazer nas semanas anteriores. Então eu vou gravar esta aula e vocês fiquem à vontade para tirarem as dúvidas via Blackboard ou mesmo WhatsApp. Vocês podem mandar as dúvidas lá que a gente vai respondendo, ok? Muito bem, vamos lá. Ficou ainda uma questão a ser tratada nas revisões que a gente tinha feito anteriormente, que eram exatamente a questão dos elementos compostos. Nós vimos anteriormente tensões normais, tensões cisalhantes e dimensionamento de estruturas a partir das tensões normais e tensões cisalhantes. A gente ainda viu na última aula, né, a questão dos diagramas de tensão-deformação que foram abordados na aula anterior. E para finalizar, a gente vê aqui uma pequena parte de elementos compostos. Bom, basicamente, um elemento composto é um elemento que leva mais de um material. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma coluna de concreto armado que possui em sua composição 4 barras de aço. E essa coluna, né, inteiriça, como um todo, sofre o carregamento de uma carga P. Bom, uma vez que essas barras são curadas juntamente com o concreto, e isso ainda é reforçado pelo fato de essas barras, esses vergalhões, né, serem corrugados. Então você vai comprar um vergalhão, você vai perceber que na superfície do vergalhão tem algumas corcovazinhas, né? Essas corcovas não estão lá apenas para enfeitar. Elas estão lá justamente para quando eu curar o aço junto com o concreto utiliza essas corcovas aqui, né, esses veios, para manter uma conexão mais íntima com o vergalhão, de modo que se eu fizer uma deformação com a coluna, né, de concreto armado, tanto o concreto quanto o aço vão se deformar da mesma maneira ou na mesma proporção. Isto é uma questão chave para a gente resolver um problema de elementos compostos. Por quê? Porque quando eu aplico essa carga P sobre as barras de aço e o concreto juntos, a única equação de equilíbrio que eu posso escrever é a seguinte: a carga total, ela vai ser igual, né? Mas não, vai ser igual a carga sofrida pelo concreto mais a carga sofrida pelo aço. E eu não posso dizer nada além disso, certo? Por quê? Porque eu não posso dizer que o aço vai receber metade da carga e o concreto vai receber a outra metade. É impossível dizer isso, até porque a quantidade de aço é bem menor do que a quantidade de concreto. Por outro lado, o aço é mais resistente do que o concreto. Então a gente não consegue decidir isso daí, simplesmente olhando para esta situação, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos lançar mão também do alongamento ou encurtamento, ou a gente pode também chamar análise de deformação. Ou seja, uma coisa bastante simples. Se eu apertar essa coluna e ela diminuir, que seja 1 milímetro, o concreto vai diminuir de 1 milímetro e o aço vai diminuir de 1 milímetro. Ou seja, a quantidade delta, né, que a gente viu na aula anterior,
aqui uma barra está sujeita, quando sofre uma carga, né? Aperta ela aqui, o que vai acontecer? Essa coluna, essa barra, vai diminuir, né, de uma quantidade delta. Certo? E o equacionamento que a gente viu nas aulas anteriores, para o cálculo desse delta, que seria o encurtamento absoluto dessa coluna, é dado da seguinte forma: delta é igual a carga aplicada sobre essa coluna vezes o comprimento dessa coluna, né? O comprimento inicial, é importante notar, é o valor do comprimento inicial, sobre o módulo de elasticidade, isso daqui diz respeito à rigidez do meu material, vezes a área da seção transversal, a quantidade de material transversalmente à carga aplicada. Certo? Então, aqui eu tenho o P, seria a carga sobre aquele material especificamente. Então, se aqui a gente está dividindo a coisa em concreto e aço, então esse P diz respeito ao concreto, quando se fala do concreto, e ao aço, quando se fala do aço. Então, essa carga vai ser colocada em newtons, é importante a gente notar as unidades, tá? O comprimento da coluna deve ser colocado em metros. O módulo de elasticidade do material, normalmente isso daqui é tabelado, tá? Ou é encontrado em experimentos de ensaio de tração, como a gente viu na aula anterior, e é dado em gigapascal. E o A, né, é a área da seção transversal. E tem que ser dada em metros quadrados, tá? É muito comum você encontrar a coluna de concreto em centímetros, né? Então você tem ali a coluna de 30 centímetros ou de 20 por 50 e assim por diante. Então é muito comum você encontrar em centímetros, ou seja, isso quer dizer que nós precisamos normalmente converter as unidades quando a gente vai calcular a área da seção transversal. E quando a gente fala de barras de concreto, barras de aço, normalmente elas vêm em polegadas, às vezes em milímetros. Então a gente precisa também converter para metros, tá bom? Para a gente poder encontrar a área aqui em metros quadrados e poder achar esse delta em metros, tá bom? Tudo fica nas unidades do tempo internacional, ok? Então eu vou fazer o seguinte, já que eu estou calculando o delta, né, para um determinado material, então esse aqui seria o cálculo do valor do incremento ou do decremento, né, do encurtamento da coluna, de acordo com uma carga especificamente aplicada naquele material. E eu acabei de falar que o concreto e o aço estão intimamente ligados, de modo que o delta dos dois tem que ser igual, independentemente da situação, tá? A não ser que os dois estejam falhando, né? Porque aí quando o aço desloca em relação ao concreto, isso quer dizer que a coluna falhou, né? Então a coisa não foi feita da maneira correta, né? Então, se a coisa foi feita da maneira correta, a gente pode dizer o seguinte, ó, o delta aqui do aço, ele tem que ser igual ao delta do concreto. Certo? Tem que ser igual. Isso quer dizer que PLEA do aço tem que ser igual a PLEA do concreto. E é assim que a gente vai resolver esse problema, ok? Bom, então vamos lá. Vamos sugerir alguns valores para essa situação aqui, para a gente poder resolver esse problema. Vamos dizer que essa carga aplicada seja de 800 kN.
Vamos dizer também que essa coluna ela seja de 30 por 30 centímetros. E vamos dizer também que essa barra de aço, esse vergalhão aqui, seja de 3/4 de polegada. Já de antemão eu adianto para vocês que a polegada a gente transforma para metro multiplicando pelo coeficiente. Pega o valor em polegadas, 3 dividido por 4, vezes 0,0254, para transformar isso daqui para metros. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 3 dividido por 4, vezes 0,0254. Vai dar 0,01905 metro. Aí, como eu falei, por que eu estou transformando isso daqui para metro? Justamente para que a área saia em metros quadrados, quando eu for fazer o cálculo, ok? Muito bem. Então, para resolver esse problema aqui, ó, ele já está especificado com as dimensões, e a gente vai resolver esse problema da seguinte maneira. Vamos exatamente aplicar essa equação, que o delta do aço tem que ser igual ao delta do concreto, além dessa equação dizendo que a carga aplicada sobre o concreto mais a carga aplicada sobre o aço tem que dar os 800 kN, beleza? Então são as duas equações que a gente vai utilizar. Vou inclusive pegar essa daqui e colocar aqui pertinho para a gente poder ter as duas juntinhas para fazer o cálculo. Ah, peguei o apagador errado. Esse aqui. Muito bem. Então, eu tenho aqui. Essa é a minha primeira equação. Na verdade, já vou mudar aqui, que eu conheço essa carga, né? Eu já sei que ela vale 800 kN. E também a gente vai aplicar a seguinte equação, ó, delta do aço é igual ao delta do concreto. Essa aqui seria a minha equação 2. Vou explodir essa equação, porque o delta do aço é o P no aço, vezes o L, comprimento, dividido pelo modo de elasticidade do aço, vezes a área da seção transversal de barras de aço. Isso tem que ser igual ao P do concreto, vezes o L, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, vezes a área da seção transversal do concreto. Por que eu deixei o L sem o índice aço-concreto? Porque é natural que a minha coluna possua o mesmo comprimento de barras de aço, é o mesmo comprimento da coluna de concreto, né? Então, isso é lógico, né, que eu vou fazer ali a minha coluna da mesma altura, né? Então eu posso contar o L com L. E a minha equação simplifica para P do aço sobre o módulo de elasticidade do aço vezes a área é igual a P do concreto vezes... já cortei, né? O módulo de elasticidade do concreto vezes a área da seção transversal do concreto. Bom, esses valores são conhecidos. Eu não disse, né, quanto que é, mas isso daqui é fácil da gente encontrar. A gente pode ir numa tabela ou o fabricante pode fornecer esses valores aqui. Então, é conhecido que o módulo de elasticidade do aço
seja 200 gigapascal. E o mol de elasticidade do concreto seja 30 gigapascal. Agora, para resolver esse problema, eu preciso ainda encontrar, então, a área da seção transversal de cada material. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Daqui para cá você enxerga? Deixa eu ver como é que tá aí seu... ainda tem um pedacinho. Então, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Vamos encontrar então a área de aço. Ó, são 4 barras de 3/4 de polegada. Como a barra é circular, a área de uma barra vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4. Como são 4 barras, eu vou multiplicar essa área por 4. Vou cortar o 4 com 4, a área de aço então vai ser πd ao quadrado. Onde o d tem que ser colocado em metros, tá? Por isso que eu fiz essa transformação aqui de 3/4 de polegada, multipliquei por esse número para encontrar 0,019. Então a área em aço vai ser igual a π vezes 0,01905 ao quadrado. Isso vai ser a área de aço na seção transversal aqui, ok? Então vai ser lá 0,01905 ao quadrado vezes π. Então a área aqui, uma área até relativamente grande para o aço, né? É 0,00114 metros quadrados. Estou colocando aí a coisa em metros quadrados, ok? Muito bem. Agora, vamos calcular também a área de concreto, que é 30 por 30, né? Então, a área de concreto é 30 centímetros, transformando para metros, 0,3 por 0,3. Vai dar, então, 0,09, certo? Metros quadrados. Bom, você poderia dizer, mas não tem que descontar a área de aço que está diminuindo da área de concreto? Mas a diferença seria muito pequena. Se eu pegasse 0,09 menos 0,00114, eu teria 0,888, que é muito próximo de 0,09. Se a gente for fazer as contas, isso quase que não vai dar diferença nenhuma no valor da carga total. Então a gente despreza essa área que a gente teria que descontar aqui e simplesmente considera concreto maciço ao longo de toda a seção. Uma vez que a gente já conhece então as áreas das seções transversais, vamos aplicar ali naquela equação para poder encontrar isolar em relação a alguma das cargas. Vou apagar do lado de lá. Muito bem, então vamos lá. Aplicando aqueles valores, então eu tenho P do aço, que a princípio eu não sei quanto que é, né? Lembrar disso. Dividido por
modularidade do aço, 200 vezes... Ó, presta seguinte atenção. O modularidade do aço é 200 gigapascal, ok? Gigapascal. 1 gigapascal equivale a 10 a nona pascal. Então eu tenho que transformar, ó, quilo, 1000, ou 10 ao cubo. Mega, 1 milhão, ou 10 à sexta. Giga, 1 bilhão, ou 10 à nona pascal. Então eu vou colocar 200 vezes 10 elevado a 9, vezes a área de aço. A área da seção transversal de aço que a gente acabou de encontrar aqui, ó. 0,00114. Isso é igual. Agora o trecho aqui da parte do concreto. Então fica o módulo de elasticidade do concreto, 30 vezes 10 a nona, vezes a área da seção transversal do concreto, que é 0,09. Ok? Bom, aqui essa equação ela não vai ser resolvida por si só, tá bom? Então eu preciso utilizar esta equação em conjunto com essa daqui, ó, que a gente tinha chamado de equação 1. Ok? Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Eu vou isolar ou o P do aço ou o P do concreto, isso tanto faz, tá? Você pode fazer tanto um quanto o outro, para poder substituir naquela equação. Então eu vou isolar nessa para substituir naquela. Vou isolar, por exemplo, estou chutando aqui um valor, estou escolhendo a revelia, o P do aço. Vou isolar o P do aço. Então eu vou pegar esses que estão aqui embaixo e jogar para lá, multiplicando. Então eu vou encontrar P do aço é igual ao P do concreto. Aliás, já vou jogar esses aqui tudo lá para cima. Então vai ficar 200 vezes 10 a nona vezes 0,00114. Dividido por 30 vezes 10 a nona vezes 0,09 vezes P do concreto. Aqui a gente consegue simplificar bastante essa equação, esse termo aqui, né? Ó, 10 a nona com 10 a nona, eu posso cortar, né? E agora eu vou fazer essa divisão para encontrar um valor específico que o P do aço é em relação ao P do concreto. Vamos ver como é que dá essa fração aqui. Então vai ser, ó, 200 vezes 0,00114 dividido por 30 vezes 0,09. Vai dar 0,084. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a carga do concreto é 8,4% a carga do... Desculpa. A carga do aço é 8,4% a carga do concreto. Então, uma pequena fração da carga do concreto é a carga do aço. Aparentemente, a princípio, isso daqui poderia aumentar um pouco mais, né? Poderia dar uma aumentada nisso daqui. Provavelmente a gente está com pouco aço nessa coluna, tá? Porque 8% é muito pouco. Normalmente em torno de 12%, 15%, certo? Muito bem, então vamos lá. Substituindo, vou pegar essa equação aqui e substituir naquela. Então vamos lá, substituindo. Em 1, naquela equação, olha, aonde tem P do aço, eu vou colocar 0,084 P do concreto. Aqui tem P do aço, então no lugar do P do aço, eu vou colocar 0,084 P do concreto. Vamos ver como é que a gente vai encontrar isso. Então vai dar 800 kilonewtons igual P do concreto mais P do aço. Só que P do aço é
0,084 P do concreto. Colocando P do concreto em evidência aqui, você pode estar perguntando aí, né? Mas por que você não transformou os 800 kN aqui para newtons? Porque é o seguinte, aqui, se eu não transformar 800 kN em newtons, a única coisa que vai acontecer é que o meu P do concreto e do aço vão sair em kilonewtons também, tá? Então, nesse caso, não é necessário a gente transformar de kilonewtons para newtons. Basta a gente saber que vai sair o valor em kilonewtons também. Então, vou colocar em evidência aqui o P do concreto, né? Vai ficar 800 é igual ao P do concreto vezes 1 mais 0,084. Somando isso daqui vai dar 1,084. Eu passo para lá dividindo, vai dar P do concreto é igual a 800 dividido por 1,084. Vamos ver quanto que vai dar isso. — 738 kilonewtons. Então, de fato, olhando pela carga que está aplicada no concreto, o aço está subdimensionado mesmo. A gente precisaria um pouco mais de aço para poder equilibrar melhor isso daí. Então, fica fácil da gente encontrar, né? Se a carga total é 800 kN e a carga no concreto é 738, então sobra 62 kN para o aço apenas, tá bom? Então, basta, se você não pensar nisso, basta substituir o P do concreto aqui, ó. 738 você joga aqui e vai dar o valor do P do aço. Vou apagar aqui para a gente só finalizar isso. Então, P do aço fica contando com 62 kN. Certo? Muito bem. Bom, uma pergunta que poderia surgir ainda é a seguinte. Ora, tudo bem, você falou para mim que isso daqui está subdimensionado, né? O aço está subdimensionado, porque está recebendo uma carga muito baixa em relação ao que recebe o concreto. Ok, mas o que você está tirando por base para dizer isso? Bom, a gente pode levar em consideração a tensão desenvolvida nos materiais, certo? Então eu poderia perguntar, tudo bem, qual que é a tensão que sofre o aço e a tensão que sofre o concreto, para a gente ter uma ideia aí se um está sofrendo muito mais do que o outro. Então vamos lá para o cálculo das tensões. Deixa eu mudar a cor aqui. Tanto porque a minha caneta está acabando, quanto porque é bom também mudar um pouquinho. Então, vamos calcular as tensões. Então, vamos lá. Tensões no aço. Bom, qual que é a tensão que sofre o aço? Já que ele está sofrendo um carregamento de compressão, então a tensão no aço é igual à força de compressão dividido pela área da seção transversal. Aqui, como a gente já determinou especificamente os valores do aço do concreto, deixa eu até escrever isso aqui com P para não confundir, né, que é a mesma carga que está aplicada no aço. Então basta substituir, só que agora eu tenho que transformar kilonewtons em newtons, tá?
E aí eu estou jogando aqui em área. Então tem que transformar. Essa área vai estar em metros quadrados. Então a carga tem que estar em newtons. Vai ser então 62 vezes 10 ao cubo. Ou seja, quilonewtons é 1000 vezes o newton, né? E 1000 é 10 elevado ao cubo. Dividido pela área da seção transversal, que a gente já calculou, que é 0,0014. Fazendo essa conta, vamos calcular aqui qual que é a tensão desenvolvida no aço. 62 dividido por 0,00114. Aí que eu coloquei 14, né? Mas é 114. Vai dar 54. Isso mesmo, 54 milhões, né? Ou 54 vezes 10 à sexta. Pascal. Pascal é unidade de tensão, tá? Ou seja, tem um dedinho de caneta, não precisava. Ou seja, o mesmo que 54 megapascal. Só para vocês terem uma ideia, a tensão máxima no aço de construção é 250 megapascal. Então nós estamos bem abaixo do crítico, né? Do valor crítico. Vamos agora para o concreto. Mesmo raciocínio para o concreto. Também vai ser tensão é igual a carga dividido pela área da seção transversal. A carga aplicada no concreto é essa que a gente calculou, 738 kN. Então 738 vezes 10 ao cubo, né? Dividido pela área de concreto, que é 0,09. Então, vamos encontrar aqui 738 dividido por 0,09, vai dar 8 megapascal. Então, vai dar 8,2 vezes 10 à sexta pascal, ou seja, 8,2 megapascal. Aí vocês podem dizer, mas a tensão está bem menor do que no concreto, né? Mas é porque o concreto, supõe-se que a tensão máxima no concreto não pode exceder 12 megapascal. Então você percebe que a gente já está bem no gargalo, né? Já estamos bem próximo aí do limite. Então, como eu falei, de fato, o concreto, a estrutura como um todo está ok, né? Está dentro dos padrões. A gente não levou em consideração o fator de segurança aqui, mas se não tiver nenhum outro fator de segurança mais forte aqui, a gente pode considerar que o projeto está dentro dos conformes. Só que a gente está chegando bem próximo do limite. Então isso daqui pode ser preocupante, dependendo da situação, se não for uma situação mais crítica, né? Se tiverem vidas humanas, se for uma situação em que o meio do concreto é quimicamente agressivo, né? Ou uma série de outras coisas que podem atrapalhar isso daqui, né? A qualidade do concreto e tudo mais. Então a gente não pode permitir que isso daqui chegue tão próximo do limite. O ideal, de fato, seria a gente aumentar a quantidade de aço para a gente poder livrar um pouco o concreto dessa carga excessiva. Ok? Tudo bem? Bom, então, se a gente quiser, por última coisa, né, calcular exatamente qual que é o encurtamento da coluna, a gente poderia simplesmente jogar aqui na equação da deformação, que é a seguinte. Que é a seguinte não, a gente acabou de falar, né?
delta é igual a PL sobre EA. Bom, já que o delta do concreto é igual ao delta do aço, eu posso simplesmente fazer para um ou para outro. Lembrando, é claro, que o P tem que ser do mesmo material que o modo de elasticidade e a área também, ok? Vamos fazer do concreto, então, por exemplo. E vamos considerar aqui uma coluna de 3 metros de comprimento. Tá? Estou supondo um valor. Então, o delta vai ser P, que foi 738. Aqui agora eu tenho que transformar para newtons. Então, 738 vezes 10 ao cubo, vezes 3 metros de comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 30 vezes 10 a nona, vezes a área da seção transversal, que a gente acabou de calcular, que estava aqui embaixo, eu acabei de apagar, tá? É 0,09. Então, fazendo essa conta, eu vou encontrar que a deformação aplicada nessa estrutura aí vai ser a seguinte, ó. 738 vezes 3 vezes 10 ao cubo, dividido por 30 vezes 0,09 vezes 10 a nona. Encontrei 0,00082. Metro, né? Isso aqui está em metros. Se a gente transformar isso para milímetros, para ficar mais palpável, vai dar 0, só dividir por 1000, só multiplicar por 1000, né? 0,82 milímetros. Ou seja, quase 1 milímetro. Então, novamente, as deformações são bastante reduzidas, são bem pequenas, relativamente pequenas, né? Em relação ao que a gente está acostumado a ver. Ok? Então, ficamos por aqui, tá bom? Com isso, a gente encerra a frente da segunda etapa, né, que é a análise de tensões normais e tensões cisalhantes, além do diagrama de tensão-deformação, que é o que é necessário para vocês realizarem a nossa avaliação da segunda etapa. Ok? Se tiverem mais dúvidas, consultem, por favor, lá a nossa lista também de exercícios que serve como um norte, né, para nos ajudar nos estudos. E, no mais, podem tirar as dúvidas aí com a gente pelos meios eletrônicos, né? Vocês podem mandar alguma coisa lá no Black ou também pelo WhatsApp, a gente vai conversando, ok? Muito obrigado e até a próxima.